Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, iguapenses, romeiros, presentes neste santuário, caríssimos irmãos que nos acompanham através da Rede Vida de televisão, Rede Diocesana de Comunicação e TV Ultrafarma. A festa que nós celebramos hoje nos faz pensar num grande mistério. Um Deus que é único, mas que é Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um só Deus. Algumas pessoas já tentaram explicar este grande dogma de fé, dizendo que Deus é um só, mas que pode ser adjetivado como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Mas não é isso. São exatamente três pessoas distintas que se reúnem num único Deus. Nós podemos elevar as nossas orações, os nossos olhos para o céu e rezar ao Pai, através do Pai Nosso. Nós podemos nos dirigir ao Filho, que tendo se encarnado no seio da Virgem Maria e se feito homem como nós, nos garantiu a salvação e a vida eterna. E nós também podemos nos dirigir ao Espírito Santo, que pelo nosso batismo habita em cada um de nós e nos conduz, e conduz a igreja pela história, e conduz as nossas vidas para o caminho da salvação. Daqui a pouquinho, nós vamos professar a nossa fé, através da oração que nós chamamos o creio. E lá nós vamos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo. Mas não basta a gente dizer que crê, não basta a gente acreditar, não basta a gente saber que existe. É preciso que a gente conheça. Santo Agostinho vai dizer que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Portanto, para amarmos Deus verdadeiramente, do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, é preciso que a gente o conheça. E como nós conhecemos Deus? Ele é um Deus que se revela, Ele é um Deus que se mostra. Nós acabamos de ouvir na primeira leitura do livro do Deuteronômio que Deus não se contenta em mostrar que Ele existe. Deus não se contenta simplesmente em se revelar ao povo de Israel, mas Ele se mostra próximo, Ele se mostra interessado pela vida, pela história daquelas pessoas. Ele se mostra caminhando juntamente com eles e faz isso através de tantas maravilhas que Ele realizou na vida daquele povo. Ele também realiza tantas e tantas maravilhas na vida de cada um de nós, de tal forma
que nós podemos sentir a sua proximidade, a sua presença, o seu interesse pela vida de cada um de nós. Não é um Deus desinteressado que está lá sobre as nuvens. Assim, nós gostamos de imaginar Deus num lugar geográfico acima das nuvens, acima das estrelas, olhando tudo o que acontece no mundo. Não. Ele está junto conosco. Ele está ao nosso lado. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele nos escuta em nossas necessidades. É um Deus muito próximo. E esse Deus é tão próximo, mas tão próximo da gente, que São Paulo vai dizer na segunda leitura que nós podemos chamá-lo de Pai, Abá. Abá é mais do que pai. Abá significa paizinho, paizinho querido. É assim que nós podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos nos abandonar nas mãos de Deus, tal e qual uma criança pequena que tem total confiança no seu pai, que não tem reservas para se dirigir ao pai. Uma criança, nas suas necessidades, nas suas vontades, ela não hesita em pedir aos seus pais aquilo que ela deseja. Logicamente, os pais vão ver se aquilo deve ser ou não realizado. Assim também acontece com o Pai do céu. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha de nos abandonar nas mãos do Pai e pedir aquilo que nós mais precisamos. E São Paulo também vai nos mostrar que pela ação do Espírito Santo, Espírito de Deus, no nosso espírito, vai dizer São Paulo, nós podemos perceber também a proximidade do seu Filho, Jesus. A proximidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, quando olhamos para Jesus, nas minhas palavras, querendo mostrar o que diz São Paulo, a gente não pode olhar Jesus como alguém que viveu na história, no passado, que nós ouvimos nos evangelhos, um grande líder, um grande profeta, um grande filósofo. Não. Nós devemos olhar Jesus que nos salva neste momento e está presente na nossa vida. São Paulo vai dizer que nós podemos associar as nossas dores às dores dele. Isso porque ele se faz próximo de nós. Ele quis sentir a nossa dor. Ele quis sentir o nosso sofrimento para nos salvar, para nos garantir a vida eterna. E esse Jesus quis ficar tão próximo que ao final do evangelho de hoje nós ouvimos ele prometer: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Até que o mundo se acabe, até que a gente vá ao seu encontro definitivo, ele estará conosco. E depois estará conosco também por toda a eternidade. Por isso a gente não deve nunca se sentir sozinho. Por isso a gente nunca deve sentir medo. Não é à toa que nas Sagradas Escrituras a expressão não tenhais medo aparece 365 vezes. Não é por acaso, não é à toa. É para que a gente sinta este Deus que se faz presente e que habita em nós. Portanto, irmãos, nós cremos em um Deus que é Pai e nos cria, num Deus que é Filho e nos salva, e num Deus que é Espírito e nos santifica. Uma comunhão perfeita entre eles, uma comunhão de amor. E nós podemos fazer parte desta comunhão de amor através do nosso batismo. Quando somos batizados em nome da Santíssima Trindade, nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
não somos batizados em nome de Jesus ou em nome da igreja tal e tal. Não, nós somos batizados em nome de Deus, em nome da Santíssima Trindade, para que nós sejamos inseridos, para que nós participemos desta comunhão de amor. E mais do que isso, para que a gente também possa no mundo ser essa presença de Deus. É a nossa presença no mundo que vai revelar a beleza de Deus, a bondade de Deus, a verdade de Deus. Somos nós que fazemos isso. Quando batizados, estamos inseridos no mundo, estamos inseridos na realidade. Que possamos tomar consciência desta realidade, que possamos participar, fazer comunhão com esta realidade, sentir Deus presente em nossas vidas e fazê-lo presente na vida dos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.